Um educador chamado Mark Prensky, ele fala uma coisa que eu gosto muito. Ele diz que a função da educação é tornar o mundo um lugar melhor. Então, tudo que a gente fizer tem que ser a partir desse paradigma, né? E quando a gente olha a educação contemporânea, o que a gente tem feito ao longo dos últimos anos, a educação é muito baseada em transmissão de informações. Mas quando a gente vê a internet chegando e o acesso à informação tão disponível, a gente começa a se questionar se está fazendo sentido, de fato, esse modelo educacional. E os estudantes, eles também colocam as suas insatisfações com relação ao modelo educacional. Então, a gente tem pesquisas, por exemplo, o Porvir, Fundação Lehman, fizeram pesquisas que mostram que os jovens querem uma escola que os ouve mais, eles querem participar dos processos de decisão da escola, eles têm interesse em mais prática, mais mão na massa, e que os interesses deles, pessoais, sejam considerados nos processos educacionais. Então, esse modelo baseado na transmissão, ele não vai atender esse jovem. O mercado produtivo também sinaliza que os jovens estão chegando com muita dificuldade de se relacionar, com dificuldades com processos criativos, de processos de comunicação efetiva, pensamento crítico. Então, como é que a gente consegue fazer a escola trabalhar em função, não apenas do mercado produtivo, mas principalmente para ajudar a gente a resolver os problemas contemporâneos, porque essas mesmas competências que faltam ao mercado produtivo também faltam para a gente resolver os problemas que a gente tem colocado aí. Então, as metodologias ativas, as quais a gente defende como uma forma da gente começar a mudar esse processo da educação, são novas práticas de se fazer voltados ao desenvolvimento das competências, que é de fato o que a escola deveria proporcionar para os estudantes. E o que fundamenta essa prática pedagógica inovadora que a gente está chamando de metodologias ativas? É de fato colocar o estudante no centro do processo de educação. Então, dentro desse movimento, o papel do professor é fundamental que também se transforme. Então, ele deixa de ser o transmissor para ser o mediador dessas relações, para ser aquele construtor desse currículo, para desenhar essa jornada de aprendizagem que o estudante vai viver. O papel da escola acaba se modificando, o espaço arquitetônico começa a se transformar. Então, de uma sala de aula enfileirada, a gente começa a ter ambientes mais flexíveis, multifuncionais, que favorecem essa colaboração entre os estudantes. Então, se você chegar na sua escola, né, você que é familiar ou responsável, chegar numa escola e perceber que esse espaço mudou, perceba que por trás dessa mudança de espaço há também uma concepção de educação diferente, em que a gente olha para o sujeito não só do ponto de vista cognitivo, né, mas aqui a gente está olhando o sujeito do ponto de vista integral. Então, eu quero desenvolvê-lo do ponto de vista social, cultural, que ele saiba se relacionar com as pessoas, que ele saiba ter empatia e que também, obviamente, que os conhecimentos acadêmicos que a escola tradicionalmente tem trabalhado estejam a serviço do desenvolvimento dessas competências. Para a gente considerar que um processo educacional ele está embasado nas metodologias ativas, a gente tem que observar alguns critérios, né? Para ajudar o professor, inclusive a instituição que está na busca dessa inovação. Então, ele tem que perceber se os interesses dos alunos estão sendo considerados quando a gente está planejando as experiências educacionais, se a gente está considerando que a colaboração vai acontecer entre os estudantes, tem que ter espaço para diálogo e para colaboração conjunta, que haja espaço de autorregulação, ou seja, que a aprendizagem também seja regulada pelo estudante e não só pelo professor. Da mesma forma, a mão na massa tem que estar presente. Experiências práticas que permitam que o aluno construa o conhecimento no seu fazer e conectados com a realidade que a gente tem hoje. Então, quando a gente olha para os problemas que a gente tem na sociedade como um todo, eles têm que ser o ponto de partida para a construção do conhecimento do estudante também, para que ele volte para essa realidade e consiga ajudar a transformá-la. E quais foram essas metodologias ativas que a gente priorizou ao longo da jornada dos estudantes? A primeira delas é o ensino híbrido. Então, o ensino híbrido ele vem trazer para o professor alguns modelos que vão apoiá-lo no uso das tecnologias dentro da sala de aula presencial. Mas não é qualquer uso dessa tecnologia, é o uso voltado para o protagonismo dos estudantes, para a construção do conhecimento, para a colaboração, comunicação, pensamento crítico e criatividade. A aprendizagem baseada em projetos é um processo de investigação baseado numa pergunta que vai direcionar todo o trabalho que vai ser feito com o estudante a partir daí. E o objetivo é que seja construído ao final desse processo, numa culminância, no resultado, algum tipo de artefato ou produto final. O papel do professor na aprendizagem baseada em projetos é ser o gestor desse projeto. Todo o projeto é realizado pelos estudantes e o professor vai mediar esses processos para garantir que o resultado final aconteça com sucesso. O método investigativo ele é inspirado no método científico, ou seja, a gente vai proporcionar experiências para os estudantes para eles desenvolverem a investigação,
a observação e a experimentação. Ele parece um pouco com a aprendizagem baseada em projetos, mas a grande diferença aqui é que as situações problemas são trazidas pelo professor, porque ele sabe aquilo que ele quer mobilizar nos estudantes. A aprendizagem baseada em jogos e gamificação visa trazer os elementos e componentes dos jogos, que são muito engajantes. Basta a gente observar uma criança, um adolescente ou mesmo um adulto jogando para dentro da sala de aula, mas não parar por aí, não é jogar pelo jogo, mas a gente conseguir perceber essas mecânicas e esses elementos para propor intervenções. Então a gente conseguir também construir jogos a partir de regras, entender essa visão sistêmica que o jogo nos proporciona e utilizar isso em outros contextos. O papel das famílias e dos responsáveis é estar presente nesse movimento. É entender o que está acontecendo, é conversar com os estudantes, notar a diferença de engajamento dele quando há uma prática diferente. Se você tem dúvida, conversar com os professores, com os coordenadores, estar dentro da escola apoiando e dando suporte para a escola que quer inovar. Dentro desse movimento de inovação é inevitável que hajam erros, mas também vão haver muitos acertos. Inclusive a gente costuma dizer que o par da inovação não é certo e errado, né? Mas é soluções mais adequadas ou menos adequadas. E a gente vai aprendendo com os erros e vai construindo uma escola mais transformadora.